com as mudanças recentes, agora os docentes eles ficam vinculados ao campus, né, e não aos antigos departamentos, e lotados, digamos assim. Então, de hora em diante, a partir desta sessão, todos os nossos novos docentes, eles serão recepcionados aqui, né, pelo CONSEC. Então, de antemão, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e os nossos novos docentes sejam muito, muito, muito bem-vindos, né? Para nós é uma satisfação recebê-los. Espero que vocês estejam assim com bastante disposição para trabalhar. Alguns, né, 2, salvo engano, assinei uma OS ontem nomeando para compor a comissão para a eleição de representante docente no CONSEC. De antemão, né, preciso informá-los que, se porventura alguns dos senhores se interessarem em concorrer à vaga, não se eximam, não fiquem silentes, podem declinar da nomeação caso desejarem concorrer, né? Porque você não tem como concorrer a um processo conduzindo, trabalhando na eleição dessa representação. Então, se alguns dos senhores nomeados tiverem interesse em concorrer à vaga docente no CONSEC, fique à vontade para declinar com essa justificativa, tá? Eu peço, né, sendo cavalheiro, para que a dama inicie, né, se apresente, né, iniciando pelas damas aqui presentes. Então, nós temos 2 professores no curso de administração e uma professora no curso de engenharia de produção, correto? Então, professora Ana Alice, por gentileza, fique à vontade para se apresentar para o Conselho do Campus de Cacoal. A palavra é sua. Tá, muito obrigada, professor. Então, primeiramente, meu nome é Ana Alice, né? Estou chegando agora no campus com aquela sensação de, meu Deus, tem muita coisa para fazer, vamos colaborar, a cabeça cheia de ideia. E, assim, estou sendo muito bem acolhida pela universidade e estou muito feliz pela cidade também, né? Acolhida pela universidade e acolhida pela cidade também. Então, é o início de uma grande jornada, né? Estou muito feliz também. Seja bem-vinda, professora. Espero que permaneça por muito tempo aqui conosco no campus de Cacoal. Pelo que eu verifiquei, o professor Rude não está presente, né? Ele consta na lista dos convidados, mas não está presente ainda. Sendo assim, professor Marcos, por gentileza, fique à vontade. Obrigado, professor. Uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcos, também estou chegando agora, né, no campus de Cacoal, muito animado. Eu venho do interior do estado de São Paulo, era professor do estado de São Paulo há 15 anos, e eu chego com muita vontade, fico admirado pela receptividade que todos tiveram. Isso, sem dúvida, foi algo muito diferente, né, observado. Agradeço a todos, né, pela colaboração. A gente mal chegou e muitos professores nos acolheram muito bem. Então, eu sou muito agradecido por isso e podem contar sempre comigo para novos trabalhos, projetos e aquilo que a gente puder contribuir. Muito obrigado, professor Marcos. Eu que agradeço. Seja bem-vindo também, né? Esperamos que você permaneça conosco por muito, muito tempo, né? Não, com certeza. A vocês dois, professores, né, professora Ana e professor Marcos, eu faço um pedido enquanto diretor de campus, né, nesse momento, já estou na fase final do meu mandato, restam menos de 8 meses hoje para encerrar. O que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: deem o melhor, não se contamine por vícios que possam identificar em outros colegas, né? E o dia que vocês, se por algum motivo, né, quiserem
deixar o campus de Cacoal, que façam pela porta da frente, assim como vocês estão chegando pela porta da frente. Se pretenderem sair, que saiam pela porta da frente também. O que significa essa fala porta da frente? Se você tiver interesse em deixar o campus de Cacoal, nos procure enquanto direção, enquanto colega, enquanto coordenador de curso. O que tiver ao nosso alcance, no sentido de auxiliar, de orientar, nós estamos aqui. Consiga um código de vaga, deixe o código de vaga para o campus de Cacoal e vá feliz, né, com aquele senso de dever cumprido. O que eu peço é que não saiam ou não tentem sair do campus de Cacoal pela janela, né, ou pela porta do fundo, se utilizando de subterfúgios, que existem vários, né, que as pessoas muitas vezes tentam deixar o ambiente por algum motivo, enfim. E aí existem várias possibilidades para tentar uma saída não honrosa, digamos assim, do quadro do campus ou da própria universidade. Então, é um apelo que eu faço. Todos os servidores que tomaram posse, desde que eu estou à frente da direção do campus, eu faço esse apelo, digamos assim, essa fala, né? Podem ter certeza que, independente de estar aqui exercendo uma função de direção, quando sair, enfim, eu sou docente, né? Não sou diretor, estou diretor, a qualquer tempo, contem comigo enquanto colega, nesse momento enquanto chefe imediato, para o que for preciso e que estiver dentro da legalidade. O que não tiver dentro da legalidade, nem tentem, porque não terão a minha anuência e o jeitinho, digamos assim, tá? Professor Rude, seja bem-vindo. O professor Marcos e a professora Ana já falaram um pouquinho, né? Enquanto o senhor estava por ingressar na sessão, eu já fiz uma fala e posso repetir algumas coisas também. Vi que o senhor pegou uma parte aqui do que eu falava. Fique à vontade, palavra com o senhor, professor Rude, para fazer suas considerações e esperamos que o senhor possa contribuir por muitos e muitos anos e de forma positiva aqui com o campus de Cacoal. Obrigado, professor, e mais uma vez eu agradeço a acolhida da Unir, o professor Lovo, a própria coordenação. Nós fomos muito bem acolhidos e nos sentimos muito bem. Eu e Marcos fizemos junto o processo de entrada e nos sentimos muito bem acolhidos com relação a isso, né? Então, agradecemos essa forma que nós fomos recebidos e, com certeza, nós iremos retribuir da melhor maneira possível para unir. Esse é o nosso objetivo quando nós ingressamos aí. E agradeço mais uma vez a sua fala, a sua forma de consideração. Muito obrigado e seja bem-vindo. Como eu dizia, enquanto o senhor conectava, né, se ingressava na sessão, tudo que tiver dentro da legalidade, conte conosco. Se o senhor em algum momento tiver interesse em nos deixar, né, tiver interesse em mudar, em voltar para estado, cidade de origem ou para outra unidade da própria Universidade Federal de Rondônia, faça pela porta da frente, né? Assim como o senhor está chegando, entrando pela porta da frente, se o senhor tiver interesse em amanhã, depois, enfim, se ausentar, se retirar da equipe do campus de Cacoal, consiga um código de vaga, deixe aqui no campus que o senhor terá todo o apoio nosso, tá? Uma fala que fazia também, dê o seu melhor, não se contamine por qualquer negatividade que o senhor possa identificar, porque nós não somos perfeitos, nós temos, né, as nossas imperfeições enquanto instituição, enquanto campus, temos vícios que devem ser corrigidos e talvez não aderidos. Então, esse é um apelo que eu faço enquanto representante do campus de Cacoal hoje, né? Ninguém é obrigado a ficar aqui no campus de Cacoal ad eterno. Eu particularmente sou filho da casa, fiz minha graduação aqui, sou rondoniense, então eu não tenho nenhum vínculo fora do estado de Rondônia e fora das proximidades da cidade de Cacoal. Então, não tenho interesse até o presente momento em deixar Cacoal.
Muitas vezes as pessoas vêm de outro estado, nós sabemos que talvez é uma oportunidade de ingresso no serviço público, né, na universidade, porque apareceu a vaga aqui, conseguiu ser aprovado aqui. O que nós pedimos é isto, que se tiver interesse em retornar para seu estado de origem ou para qualquer outro lugar, não nos sacaneie, usando português claro, né? Vamos trabalhar de forma digna, conseguir um código de vaga e terá todo o apoio nosso. O que for possível ajudar o Cleberson enquanto pessoa, né, independente de estar na direção do campus ou não, está aqui para auxiliar. E penso que essa é a postura de todos os demais colegas que integram o campus de Cacoal também. Quando nós pedimos para sair pela porta da frente, é porque nós também sabemos que existem subterfúgios que algumas pessoas tentam, né, para deixar o ambiente em que elas ingressaram. A gente conhece várias histórias, os senhores não são crianças, né, já são homens de meia idade, digamos assim, pela aparência, né, assim como eu. A Ana é a jovem do grupo, o ingressante, aparentemente, né? Enfim, então são pessoas maduras, são professores universitários, são doutores, mestres, então sabem muito bem como que as coisas funcionam, tá? Ontem nós já nomeamos uma comissão para conduzir o processo eleitoral para a vaga desse conselho, temos uma vaga docente. Se qualquer um dos senhores nomeados tiver interesse, já disse isso, mas o senhor não estava presente ainda, tiver interesse em concorrer à vaga do CONSEC, podem declinar da designação da ordem de serviço com tal justificativa. E claro que daí eu vou cobrar a candidatura, né? Trabalho tem muito, mas não é demasiado, não mata ninguém, tá? Eu sempre digo que trabalhar na Universidade Federal de Rondônia, no campus de Cacoal, é muito bom. É muito bom. Tá? Obrigado, sejam bem-vindos. Qualquer um dos nossos conselheiros aqui presentes que queiram fazer uso da fala, para dar as boas-vindas para os colegas, fiquem à vontade. Professor Silvério, fique à vontade. Cumprimento a presidência dos trabalhos desse egrégio conselho, e assim como cumprimento os demais conselheiros, e quero aqui desejar sucesso aos 3 colegas, o Marcos, o Rudi, a Ana. Sejam bem-vindos, muito trabalho, dedicação, né? Tem muita coisa, já fizemos muita coisa ao longo de mais de 3 décadas no campus, na universidade, mas temos muito mais para fazer ainda, tá certo? O nosso diretor, que, como disse, né, é filho da casa, já nos conhecemos há longos anos, durante a vida acadêmica, depois quanto à direção, né? Então, aí, esperamos aí a grande contribuição de vocês nos respectivos cursos, disciplinas que devem assumir, os projetos de extensão, de pesquisa, desejando a todos aí grande sucesso. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, professor Silvério. Para a título de informação, professores que chegam, o professor Silvério é o nosso decano, né, aqui do campus. Salvo engano, é o docente com maior tempo de casa aqui no campus de Cacoal. É isso, né, professor Silvério? Lá dos idos de 1990 e bolinha. Verdade. Não vou dizer que seja o mais velho, né? Em que pese ontem, um acadêmico no final da aula, ele veio dizer, o senhor foi professor do meu avô. E eu fiquei pensando, falei, caramba. Aí veio o outro, disse, eu fui professor da minha mãe, do meu pai, do meu tio, que é delegado no Acre. Eu disse, cara, que bom, né? Tá vivo para estar ouvindo essas coisas. Então, tem 32 anos, 31 anos e poucos de universidade, de efetivo, mas quase 3 anos de professor colaborador, antes do concurso, né? Passando aí já pela direção do campus, vice-diretor, vice-diretor em exercício, né? Já atuamos muito aí, tá certo? No curso, o Marcos e o Rudi é no curso de engenharia, só para me entender, ou é administração? O curso de administração. Administração. E a Ana? Engenharia de produção, lá. Engenharia. Ok. Tem um histórico aí junto, né? Veja aí, que bom, ô Suzeni, né? Tem um histórico aí do curso de engenharia de produção.
várias mãos para criar esse curso aí, né, de última hora, né, em 2010, certo? E um curso que tem dado resultado, curso de administração, engenharia e ciências contábeis tem dado resultado, assim como o curso de direito, né, o departamento do qual eu estou vinculado, a coordenação, na verdade, hoje. Então, assim, tem muita coisa ainda para fazer. Então, desejo sucesso a todos. Ok, professor Silvério, obrigado. Mais algum conselheiro? Se não tiver mais inscrições, vamos para o outro ponto de informe, né? Porque essas boas-vindas, elas estão no primeiro item da pauta de informes. Aos professores Marcos, professor Rude e professora Ana, caso queiram permanecer, podem participar da reunião, a reunião é pública, né? Mas se quiserem se retirarem, fiquem à vontade, ok? Agora a gente adentra obrigatoriamente na pauta da reunião do Conselho de Campos de hoje. Ok, compartilhando a pauta para os informes, a continuação dos informes aqui por parte da presidência, e na sequência aí abrimos para os demais conselheiros, né? Penso que está sendo compartilhado conselheiros titulares, né, em exercício. Então, nós temos como informe, foi pauta da última reunião do CONSEC, a permuta dos professores João Batista e da professora Marisete. Professor João Batista, removido do campus de Cacoal para Porto Velho, e a professora Marisete, de Porto Velho para Cacoal. Então, 2 professores da área de matemática que, por interesses, né, particulares, solicitaram essa remoção, essa permuta, e foi assim realizado, acatado. Tá? Caso algum conselheiro tenha algum informe, por gentileza, fique à vontade. Sim, professora Suzeni. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso presidente e bem-vindo aos nossos novos professores. Eu lembrei, acho que eu encontrei a Ana no hotel no dia do concurso, uma carinha de menina, né? Que bom, bem-vindo. A gente estava torcendo, eu e Simone falando, tá na hora de entrar gente nova, né? Um cara novo de idade, não que somos velhinhos, né? Mas já estamos aí pela meia-idade. Eu só ia comentar, professor, do evento que teremos dia 14, que é a terceira aula, a aula inaugural da terceira turma do PPG Agro, e o lançamento do evento Agro e Conte, que nós teremos em outubro aqui no campus, que é uma realização pela Unir Campus Cacoal, né, o PPG Agro e o Departamento de Contábeis, junto com o CRC, um evento grande que o CRC já realizou lá em Ariquemes, e nós nos candidatamos para realizar aqui esse ano. Então, nós enviamos convite ontem a todos os departamentos, aos coordenadores, para a direção, para a coordenação pedagógica, e a gente gostaria de realmente contar com a participação de todos. Vamos fazer, em princípio, vamos realizar no auditório central, porque acreditamos que é um tema que pode interessar a todos. O CRC está patrocinando o Silvio Crepaldi, um autor bem conhecido. Então, esse era o convite, e nós gostaríamos realmente de contar aí com a participação de todos. Era isso. Obrigada. Obrigado, professora Suzy. Parabéns pela iniciativa, já é uma ação que já vem sendo articulada há bastante tempo, né, a realização desse evento. Ok? Mais alguém? Não? Eu havia, inclusive, colocado no grupo de WhatsApp na sexta-feira e esqueci de inserir na pauta, né, nos informes. No entanto, trago aqui oficialmente para o Conselho do Campus que
nós, enquanto campus, estaremos contemplados em um programa do governo federal, do Ministério da Educação, no eixo Universidades Inovadoras, com a implantação do curso de Inteligência Artificial no campus de Cacoal, no ano de 2027. Esse é um programa que o governo federal criou, e as universidades elas deveriam se candidatar e cumprir alguns requisitos, né? E dentre os requisitos é infraestrutura física para absorver novos cursos, o que o Ministério da Educação vai proporcionar, em primeiro momento, para as universidades, né, que se candidataram para esses programas, universidades inovadoras, universidades inclusivas, etc., quadro de professores, somente, né? Então, nós implantamos em 2026 o curso de Gestão e Tecnologia da Informação, e agora, com a implantação do curso de IA, serão 2 cursos na área de tecnologia, os quais compartilharão muitas disciplinas e professores, né? Agradeço imensamente a todos que trabalharam, se empenharam na criação do curso de GTI, não me canso de fazer os agradecimentos aqui. Alguns agradecimentos especiais, sem preterir outras pessoas, mas o professor Carlyle, professor Lovo, o professor Ademir, professor Ronaldo e outros professores que não me lembro, né, com clareza aqui, que participaram do processo de criação do curso de GTI. Agradeço a todos os professores que se propuseram desde o início a trabalhar nesse curso de GTI, e agora um agradecimento mais que especial ao professor Carlyle e ao professor Lovo, que encabeçaram a elaboração do PPC do curso de GTI. De IA, né? O PPC já foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Graduação, para a Diretoria de Regulação Acadêmica, para fazer os ajustes, e a Unir ela tem até 30/10 para que os cursos estejam aprovados em nível de universidade, para assim serem implantados em 2027. Tá? Penso que é uma vitória para o campus de Cacoal, né? Nós conseguimos implantar mais 2 cursos de graduação, assim como conseguimos implantar o curso de mestrado, né, em agronegócio e sustentabilidade. O curso de mestrado em agronegócio e sustentabilidade é um agradecimento profundo à professora Suzenir e outros professores que participaram do processo, né? Não vou nomear todos, porque eu posso correr o risco de esquecer, mas a professora Suzenir ela esteve presente desde a primeira proposta que nós elaboramos lá em 2017, salvo engano, foi isso, né, professora Suzy? Comissão que eu também estava participando. Levamos alguns nãos e, com muito esforço e dedicação de vários professores, mas presididos, aí, a comissão presidida pela professora Suzy, nós tivemos o prazer, né, de ter uma pós-graduação em nível estrito sensu implantado em Cacoal. Então, assim, eu que estou aqui, pato manco, no final do 2º mandato de direção, eu estou muito feliz com os resultados que nós conseguimos alcançar enquanto campus. Não estou falando do Cleberson de forma alguma, porque eu sozinho não faço nada, né? Mas agradeço muito a colaboração de todos do campus de Cacoal, desde a minha assunção ao cargo de direção lá em final de março de 2019. Não vejo a hora de terminar esse mandato, tenho dito para todos, né, que eu converso, os interlocutores, que estou ávido por concluir meu mandato, e também muito feliz com essas conquistas que a gente tem obtido, né? Talvez olhando assim, pode parecer pouco, mas eu penso que em nível de campus, de evolução, é coisa muito boa, né? Assim como aqueles que estiveram, né, à frente da direção anterior ao Cleberson também fizeram muitas coisas boas, ou conseguiram conquistar muitas coisas boas ao longo da sua gestão, né? Professora Leonice, professora Lúcia, à época, junto com o professor Silvério, professora Neide, falecida professora Neide, professor Marcos Vinícius, e outros que participaram, que estiveram à frente da direção do campus de Cacoal. Então, é uma sequência. Ontem ainda conversava com o Carlyle,
Eu espero que quem vier para a direção no próximo ano, né, que assumir ano que vem, daqui a uns 60 dias aproximadamente, nós devemos startar o processo eleitoral para a escolha de um novo diretor ou diretora para o campus de Cacoal. Eu espero que aquele que for eleito continue com esse empenho de tentar, né, mesmo com as limitações que nós humanos temos, mas de manter uma mentalidade aberta e expansionista, né, tanto em nível de criação de cursos, como de expansão de infraestrutura, etc, etc. Então, já aproveito que eu sei que está faltando quase 8 meses ainda de mandato, mas já estou meio no tom de despedida, né? Não podia deixar de elencar essas situações, principalmente desses 3 cursos que nós conseguimos aprovação no decorrer desse período, né? Muito, muito obrigado a cada um que participou e cada um que participa. E agora, com a mudança de estrutura da universidade, vem muitas coisas para o Conselho de Campus, né? Direção de campus como presidente do Conselho, mas para o Conselho de Campus, inclusive, algumas coisas que acabam sendo um tanto amargas, digamos assim, que o Conselho de Campus precisa tomar pé, inclusive assuntos já pautados hoje nessa sessão. Tá? Mas, enfim, concluído aqui os agradecimentos, informes, etc., passaremos para a ordem do dia. O primeiro processo, ele versa sobre a avaliação de progressão funcional da professora Maria Priscila Soares Berro, né, do nível professor associado, nível 3 da classe B. O parecerista foi o professor Victor. Professor Victor, o senhor consegue fazer leitura do parecer? Penso que não, pela questão do seu imprevisto na estrada, né? Isso, se for permitido, presidente, eu faço a menção que ela foi aprovada. Aí, se algum conselheiro fizer questão da leitura, eu peço para jogar ele para o final da pauta, para ver se eu consigo acessar o computador. O professor Victor, sem cercear o direito de fala e de sugestão dos conselheiros desse conselho, eu entendo que não há necessidade de leitura. Eu fiz menção, como o senhor foi designado como relator e é conselheiro, né, como de praxe, quando tem um parecerista no conselho, fazer a leitura. Mas eu vou fazer a leitura aqui só do trecho final, como o senhor já mencionou que ela foi aprovada, e colocar em votação, tá? Caso algum conselheiro tenha alguma objeção, por favor, apresente a sua objeção. Perfeito. Tá? Então, não havendo nenhuma objeção, farei dessa maneira como comentado, tá? Então, o interstício avaliado é de... Deixa eu verificar aqui. Interstício 4/5 de... Não, 4/5 de 2025 não fecha, só localizar. Interstício... Presidente, pela ordem, essa parte, eu fiz uma retificação que o formulário estava equivocado. Mas no dispositivo final está o interstício correto e a pontuação correta também. Ok, obrigado, professor. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Faço a leitura, então. Baseando no que está descrito no relatório e tendo os resultados quantitativos referentes às atividades da interessada, que ora avaliada com base na resolução 116, CONSAD 2013, que considerando-se as pontuações obtidas em cada um dos quesitos nos 2 anos interstício de 5/5 de 24 a 3/5 de 26, apurou-se um total de pontuação de 42 pontos, o que torna apta a progressão funcional de professor associado nível 2 da classe D para professor associado nível 3 da classe D, considerando as disposições na Lei 772 de 2012, alterada pela Lei 12.863 de 2013 e Portaria 554 do Ministério da Educação e a Resolução 116, CONSAD 2013. Tá? Então, o parecer é que ela está apta. Em discussão, o parecer emitido pelo professor Victor. Não havendo discussão, em votação, aqueles que são favoráveis à aprovação do parecer de progressão da professora Maria Priscila Soares Berro,
permaneçam como estão. Contrários ou abstensos, se manifestem no chat, por favor. Não havendo manifestação contrária ou abstenção, aprovado por unanimidade. Então, passamos para o próximo item da pauta. Processo sob parecer do professor conselheiro Valdinei. Processo versa sobre a manutenção da suspensão da oferta de vagas para ingresso no segundo semestre letivo do curso de Ciências Contábeis do campus de Cacoal. Farei a projeção aqui, o compartilhamento da guia com o parecer. Professor Valdinei, o senhor consegue fazer a leitura? Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais conselheiros, aos novos professores. Mais uma vez, parabenizar pela aprovação do nosso concurso público e também desejar, de forma reiterada, desejo de boas-vindas e que, de fato, também nos ajude a prestar um serviço de ensino superior de qualidade aos nossos cacoalenses e das cidades vizinhas. Professor Cleberson, se o senhor me permitir, já está me chegando os 40 anos e eu já não estou conseguindo enxergar mais com tanta propriedade. Eu posso compartilhar aqui da minha própria guia? Pode sim, já parei aqui o compartilhamento, fica à vontade. Obrigado. Então, o assunto é a manutenção da suspensão da oferta de vagas para ingresso no segundo semestre letivo do curso de Ciências Contábeis aqui no campus de Cacoal. Então, no movimento temos a manutenção da suspensão da oferta das vagas para ingresso no segundo semestre letivo do curso de Ciências Contábeis do campus de Cacoal. Então, já há indicação de possibilidade. Continuidade dos fundamentos que ensejaram a resolução 789 de 2025, né, que foi da primeiro pedido de manutenção de suspensão. Porque existe um processo de reformulação do projeto pedagógico do curso ainda em andamento e é observado os princípios da eficiência, economicidade, razoabilidade e planejamento administrativo. Então, o senhor diretor do campus, aqui do campus de Cacoal, o nosso relatório. Trata-se de manifestação acerca da manutenção da suspensão da oferta de vagas para ingresso no segundo semestre letivo do curso de Ciências Contábeis do campus de Cacoal, a partir do ano letivo de 2027. Enquanto não aprovado e homologado o novo PPC do curso. Consta dos autos que, por meio da resolução 789 de 2025, o CONSEA autorizou especificamente para o ano letivo de 2026 a suspensão da oferta das vagas para ingresso no segundo semestre no curso de Ciências Contábeis. Posteriormente, considerando que os fundamentos que motivaram a referida decisão permanecem presentes, a coordenação do curso elaborou um parecer complementar, o 70.226, concluindo pela necessidade de manutenção da suspensão da segunda entrada anual, enquanto perdurar o processo de reformulação e aprovação do novo PPC. Para tanto, além de demonstrar o processo de reformulação do PPC, existe, aqui foi instruído com 2 atas para demonstrar que o trâmite está sendo realizado, né? É apresentado do presente processo evidências dos registros de alunos antes e depois da suspensão da entrada do segundo semestre, bem como a lotação dos docentes vinculados ao curso. Conforme a ata da 5ª reunião ordinária do Conselho do Curso de Ciências Contábeis, que foi realizada em 24 de junho de 2026, o parecer complementado, elaborado pelo professor Everton, né, o coordenador do curso, foi apreciado pelo colegiado, sendo aprovado por unanimidade, com manifestação favorável à continuidade da suspensão da oferta de vagas para o ingresso no segundo semestre letivo. Vieram os autos a este conselheiro, por emissão de parecer, é o relatório. Fundamentação. A matéria já foi objeto de apreciação pelo Conselho de Campus e pelo Conselho Superior Acadêmico, né, o CONSEA, quando da tramitação originária deste processo, culminando na edição da Resolução 789 de 2025, assinada pela nossa reitora, que autorizou a suspensão da oferta de vagas exclusivamente para o segundo semestre letivo do ano de 2026. Naquela oportunidade, reconheceu-se que a Universidade Federal de Rondônia, no exercício da sua autonomia didático-científica e administrativa, possui competência para definir a organização da oferta de vagas de seus cursos, observando sua capacidade institucional e o interesse público, conforme previsto no artigo 5º, inciso 4º do anterior Regimento Geral da UNIR.
O atual regimento geral da universidade, aprovado pela resolução 872 de 2026 do consumo, de 9 de março de 2026, também contempla tal competência, especificamente ao CONSEA, conforme preceituado no inciso 8º do artigo 4º do novo regimento. Ocorre que a resolução 789 de 2025 delimitou expressamente seus efeitos ao ingresso referente ao segundo semestre letivo de 2026, razão pela qual a manutenção da medida para os anos subsequentes demanda de nova deliberação administrativa, devidamente motivada. Nesse sentido, verifica-se que o parecer complementar 70 de 2026 apresenta fundamentação consistente e demonstra que os fatores que justificaram a decisão anteriormente adotada permanecem presentes, não havendo alteração relevante no cenário institucional que recomende o restabelecimento imediato da segunda entrada anual. Ademais, embora de forma incipiente, é demonstrado que a medida de represamento do ingresso exclusivamente no primeiro semestre do ano tem alcançado o resultado desejado, ao menos o constatado no semestre 2026/1. Conforme demonstrado pela coordenação do curso, o NDE encontra-se em processo efetivo de reformulação do PPC, trabalho iniciado em novembro de 2025 e que ao longo de 2026 evoluiu mediante estudos das diretrizes, os DCNs, né, de 2024, do curso de Ciências Contábeis, feita a realização de consultas à comunidade acadêmica, escuta de egressos e empregadores, revisão da matriz curricular, discussão sobre metodologias de ensino, de definição de competências profissionais e reorganização da estrutura acadêmica do curso. Trata-se de processo complexo, cuja conclusão, aprovação e homologação não se mostram viáveis ainda no exercício de 2026. Também merece destaque o planejamento institucional relativo ao processo seletivo para ingresso em 2027. A definição prévia acerca da manutenção da suspensão da segunda entrada anual confere segurança administrativa à elaboração dos editais institucionais, evitando incompatibilidade entre a organização acadêmica do curso e a oferta pública de vagas. Observa-se que no semestre 2025/2, das 40 vagas ofertadas, apenas 28 foram preenchidas, sendo que apenas 5 ingressantes utilizaram a modalidade Enem, enquanto 23 ingressaram por editais complementares. Além disso, dos 28 matriculados, apenas 15 permaneciam ativos, evidenciando significativa evasão logo no início do curso. Em contrapartida, conforme já exposto no final do item 7, já mencionado, no semestre 2026/1, com concentração da oferta em uma única entrada anual, todas as 40 vagas foram preenchidas, demonstrando maior aderência entre a oferta institucional e a demanda efetiva pelo curso. Quanto à atuação docente, verifica-se que a reorganização das entradas não produz ociosidade do corpo docente. Ao contrário, a carga horária vem sendo adequadamente redistribuída para atender atividades de graduação, do novo curso de Gestão da Tecnologia da Informação, programas de pós-graduação, orientações, projetos de pesquisa e extensão, NDE, conselhos e demais atividades institucionais. Assim, a medida contribui para otimizar a utilização dos recursos humanos disponíveis e ampliar a eficiência institucional. Ressalta-se ainda que a manifestação da coordenação do curso foi submetida ao Conselho do Curso de Ciências Contábeis, órgão colegiado diretamente responsável pelo acompanhamento acadêmico do curso, tendo sido aprovado por unanimidade, circunstância que reforça a legitimidade e a consistência técnica da proposta encaminhada. Assim como consignado no parecer 5 de 2025, apresentado por esse mesmo conselheiro, né, na época eu também relatei o pedido inicial, né, permanece evidente que a medida possui natureza provisória, estando vinculada à conclusão do processo de reformulação do PPC do curso. Não se trata, portanto, de redução definitiva da oferta de vagas, mas de providência administrativa voltada à adequada à organização acadêmica do curso durante o período de transição curricular. Dessa forma, permanecem plenamente aplicáveis os princípios da eficiência, economicidade, razoabilidade, planejamento e interesse público, os quais orientam a administração pública e justificam a manutenção da suspensão da oferta de vagas para ingresso no segundo semestre letivo. Da conclusão, diante do exposto, considerando que a Resolução 789 de 2025 autorizou a suspensão da oferta de vagas para ingresso no segundo semestre letivo exclusivamente para o ano de 2026, que o parecer complementar 70 de 2026, elaborado pelo coordenador de curso de Ciências Contábeis, demonstra a permanência dos fundamentos que motivaram a decisão anterior adotada, que o novo PPC permanece em processo de elaboração pelo NDE, que os indicadores acadêmicos continuam evidenciando maior efetividade da entrada anual única, bem como reduzida ocupação da segunda entrada,
que a reorganização da oferta de vagas não implica ociosidade docente, favorecendo a adequada distribuição das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. E que o Conselho de Curso de Ciências Contábeis aprovou, por unanimidade, a manutenção da suspensão da segunda entrada anual, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à manutenção da suspensão da oferta de vagas para ingresso no segundo semestre letivo do curso de Ciências Contábeis do campus de Cacoal, a partir do ano letivo 2027, enquanto não aprovado e homologado o novo PPC, recomendando-se o prosseguimento do processo às instâncias competentes para deliberação. Consideração superior e a esse conselho. É isso, presidente. Muito obrigado, caro professor Valdinei. Obrigado pela emissão do parecer. Em discussão, o parecer emitido pelo professor Valdinei. Não havendo discussão, em votação, aqueles que são favoráveis ao parecer permaneçam como estão, contrários ou abstenções se manifestem, por favor. Votação encerrada, aprovado com uma abstenção. Passamos, então, para o próximo item da pauta. Próximo item da pauta é quadro de horários do curso de GTI 2026.2. Então, não tem parecer. Professor Carlyle gostaria de, na condição de coordenador do curso, fazer comentários em relação ao ajuste no quadro de horários. Sim, obrigado, presidente. O ajuste se fez necessário agora, né? Porque, como todos sabem, nós não temos professores específicos da área, né? E nós já entramos agora no segundo semestre com a necessidade de 3 professores específicos, né? Os demais a gente ainda está na dependência, que é matemática, que nós precisamos, conseguimos fazer a associação junto com a engenharia de produção, porque é a mesma disciplina, e as disciplinas de arquitetura e organização de computadores e sistemas operacionais e ferramentas de desenvolvimento 1, elas são específicas. E no ano passado, acho que o senhor, juntamente com a professora Nayara, a professora Ademir, o professor Lovo, né, foram até Porto Velho e conseguiram que alguns professores pudessem vir ministrar essas disciplinas no formato blocado, né? Então, esses alunos vão ter essas duas dessas disciplinas no formato blocado. Uma vai ser possivelmente em meados de setembro e outra em meados de novembro. Então, esses professores virão do curso de Ciência da Computação para poder fazer. E enquanto a abertura dessas vagas, nós vamos trabalhando com as disciplinas que nós temos aqui. Então, por isso houve a necessidade desse ajuste. Obrigado, professor. Desculpa, pessoal, comecei a falar sem ligar o microfone aqui. Então, esse ajuste em função da falta de professor do campus, especificamente, né, contratados para a área de TI, nós vamos contar com a força de trabalho de 2 professores de Porto Velho, como o professor Carlyle bem coloca, e para aqueles que não conhecem, não têm essa informação, o professor Dirley, ele também é graduado na área de TI, né, de Tecnologia da Informação. E o professor Dirley, então, ele possui formação condizente para trabalhar a disciplina que não tem professor específico no campus, né, contratado para isso, e também não tem professor para vir ministrar professor de outro campus. Então, a disciplina de sistemas operacionais. O professor Lovo, ele está
com disciplinas lá no curso de Ciências Contábeis, né, professor originário daquele curso. No entanto, com essa redistribuição, nós temos a necessidade de fazer ajuste no quadro de horário lá do curso de Ciências Contábeis com outro professor, professora, especificamente a professora Estela. A professora Estela, ela tem uma lotação de apenas 4 horas no curso de Ciências Contábeis, né, aqui no campus de Cacoal. E ela, enquanto contadora, então, tem possibilidade de assumir essas disciplinas e, em nível de CONSEC, de acordo com o regimento geral da UNIR, o CONSEC tem essa prerrogativa de fazer ajustes nos quadros de horários, etc, etc. Tá? Então, eu, na condição de presidente do conselho, eu deferi a solicitação do professor Carlyle, né, assim, do coordenador do curso de GTI, e indico aqui para o conselho essa permuta. Eu estou compartilhando o arquivo errado, deixa eu parar aqui e já tento compartilhar o outro documento. Só um momentinho, o despacho que eu faço para o CONSEC, né, que nós vamos analisar. Só um momento. São tantas abas abertas que causa confusão aqui. Deixa eu ver, acho que é essa mesmo. Só um momento. Não, não é essa. Estou compartilhando a aba errada. Deixa eu fechar e abrir de novo aqui. Estou precisando da ajuda dos universitários, viu? Ah, tá. Eu estava selecionado uma, mas estava aberta a outra. É por isso que estava dando erro aqui. Para mim aparecia a correta e na hora de compartilhar, não. Pessoal, então, o despacho da direção para o CONSEC está o seguinte, ó, com respaldo no artigo 27 e 28 da resolução 872, né, de 2026, essa resolução, ela é o regimento geral da UNIR, né, em vigência, é de março de 2026, defira a solicitação apresentada por meio do requerimento lá do professor, coordenador do curso, professor Carlyle, respaldado também no parecer 4, está aí o número do documento C, aprovado na 4ª sessão ordinária do CONSEC, né, conforme a ata, está o número aí, para que haja isonomia na distribuição de carga horária docente, serão remanejadas as disciplinas de ética e finanças corporativas, aí ficou só finanças corporativas, no curso de Ciências Contábeis para a professora doutora Estela Pituaco Rossoni, para que o professor doutor Ordirley Arcângelo Lovo ministre a disciplina Sistemas Operacionais no curso de Gestão da Tecnologia da Informação. Então, esse é o encaminhamento ao CONSEC e o que está em pauta. Então, em discussão, aqueles que queiram discutir a matéria, fiquem à vontade. Sim, professor Nicolas. Bem, boa tarde. É só para eu entender, eu achei que a gente ia só homologar o horário. Então, o item da pauta não é o horário. Não, é o horário com a nova distribuição. Nós temos ajustes. E para essa nova distribuição, nós temos para esse novo horário, para que ele vigore, nós precisamos fazer esse ajuste de redistribuição. Aí é a gente que tem que aprovar em CONSEC isso? A redistribuição? É prerrogativa do CONSEC, porque de acordo com o chefe do Departamento de Ciências Contábeis, ao ser abordada em relação à redistribuição de disciplina, a docente não se colocou favorável. E aí, como se fosse um recurso. Não é um recurso propriamente dito, porque não está aqui escrito, eu não estou com o documento aqui para projetar para vocês, mas de acordo com a ata, tá? Aí eu volto lá para a ata, eu não preciso dessa manifestação, tá? De acordo com o parecer 4 da 4ª sessão ordinária do CONSEC, o que ficou estabelecido? Que os chefes, os coordenadores de curso se reuniriam entre si para evitar cancelamentos de disciplina, né? O que ocorreu? Nós não conseguimos isso em nível das coordenações de curso. Inclusive, eu tenho uma preocupação
enquanto presidente do CONSEC, com indicativo de cancelamento de disciplinas e professores lotados com atividades que não se configuram como disciplinas no campus. Isso é uma pauta para uma outra sessão, né? Mas já adianto aqui a minha preocupação. Sim, professor Nicolas? Não, então, tá, mas vamos lá. Então, mas no caso, por exemplo, eu e o Carlyle, nós alinhamos isso, foi resolvido. Então, houve sim contato entre coordenações. Pode não ter ocorrido com todos, né? Eu não sei como é que tá essa articulação, mas é igual GTI vai ter 2 disciplinas na engenharia que são equivalentes, que os alunos vão cursar na engenharia. Sim. Então a gente conseguiu fazer já essa tratativa, igual foi definida lá na reunião. Então a gente fez essa parte. Aí essa questão, com relação a esse outro item aí que o senhor trouxe, eu só tenho uma preocupação quanto a isso. Que, por exemplo, já aconteceu até em um outro processo aí também. Porque existe decisões que são tomadas pelo coordenador de curso, pelo conselho do curso, pelo diretor de campus, pelo conselho de campus. E aí, pode acontecer, posso estar equivocado aqui, que eu não consegui olhar isso aqui, com o devido tempo necessário, porque eu tinha entendido que era só horário. Que a gente, às vezes, esteja colocando em CONSEC coisas que é uma decisão de diretor, ou de conselho de curso, ou de coordenador, e aí a gente acaba eliminando uma instância recursal. Porque, se, por exemplo, a tomada de decisão ela é do coordenador de curso, ou do conselho de curso, ou do diretor de campus, e a gente joga tudo para o CONSEC, se for o caso, não estou dizendo que é esse aqui, porque eu não olhei, a gente faz o quê? Elimina uma instância recursal de direito daqueles que possam estar ali envolvidos naquele processo. Então, eu tenho tido uma preocupação quanto a isso. E tudo que está vindo na CONSEC é CONSEC mesmo. Porque se for uma decisão que eu, coordenador, tenho que tomar, eu tenho que tomar a decisão. E aí, se o professor não acata, ou outra pessoa, ou o servidor não concorda, ele tem a instância recursal do conselho do curso. Aí, do conselho do curso, vai para... Porque se a gente ficar jogando para os conselhos, caso seja o caso, não sei se é esse, a gente está eliminando a instância recursal. E aí, isso eu acho que vai gera um problema, porque daí o processo está com algum vício. Ok, professor. Para sanar essa dúvida do senhor, eu só peço que o senhor consulte o regimento geral, como eu menciono, artigo 27 e 28, e também o estatuto lá, eu não lembro exatamente em que ponto do estatuto, mas artigos 20 e 22 do estatuto, tá? Eu trago para cá porque, de acordo com o regimento, é competência, sim, do CONSEC. Diretor de campus e coordenador de curso não são autoridades máximas. Quem define as regras é conselho de campus e conselho de curso, né? Muitas vezes há uma confusão de uma pseudo-autoridade de um reitor, de um diretor, de um coordenador de curso, autoridade a qual não existe. Coordenador de curso, diretor de campus, reitor da universidade são executivos, não deliberativos, né? Não somos nós que podemos impor. Se eu, enquanto diretor de campus, ou o senhor, enquanto coordenador de curso, forçar, né, entre aspas, uma designação, etc., etc., nós estamos, principalmente nessa matéria que nós estamos dizendo, trazendo aqui, que é a distribuição de disciplinas, nós estaríamos cometendo um erro, em função, uma ilegalidade, melhor dizendo. Sim, não, mas é porque, eu até falei isso com o professor Louvo quando ele estava em exercício, e tinha umas questões que a gente precisava esclarecer nisso. E daí eu vou trazer aqui, Regimento Geral, artigo 31. São atribuições do coordenador de curso. Tá? Proceder à distribuição dos encargos didáticos entre os docentes vinculados ao curso, em conformidade com o quadro de atividades aprovado pelo Conselho, observados os critérios de regime de trabalho e carga horária. Então, tem que ser aprovado pelo Conselho, professor. O senhor acabou de ler. Isso, do curso. Sim, do curso. Então, mas depois... Lá já foi aprovado, ele já deu a atribuição. Sim. Por que veio para cá? É isso que eu não entendi. Artigo 27. Porque a competência é deles. Então, tem coisa como instância, artigo 27, inciso, obrigado, Valdinei, inciso 14. Homologar o quadro geral de distribuição de encargos didáticos da unidade a partir das propostas aprovadas pelos conselhos do curso e atuar como instância recursal ou arbitral em caso de conflitos. Tá? Isso. Certo.
Mas, olha, nós estamos com o processo, o senhor, como bom conhecedor das normativas da universidade, o senhor tem a prerrogativa de pedir vistas do processo e emitir um parecer. Não, presidente, não era questão de vista, não estou aqui para poder impedir o teu encaminhamento, é só porque lá no ponto estava escrito homologação, era horário. Sim, E não que a professor, mas gente, é um é só motivo isso. para que o senhor também tenha Não, justificativa para eu pedir estou vistas. alertando o senhor que é o presidente e detentor da pauta. É só Sim, isso. eu sou o detentor da pauta, Só mas não sou o dono da pauta e não sou o dono do campus. Eu sou presidente do conselho do campus. A gente põe em votação ou alguém pede vistas. Não, o Porque eu encaminhamento... pautei e não vou tirar de pauta. Tá? Então, por Porque isso eu eu, disse que o enquanto presidente... presidente do conselho de campus, vou lutar diuturnamente para que não haja um exímio por parte de docente de não assumir disciplinas no campus de Cacoal. Tá? Isso a gente tem detectado em alguns quadros de horário. Já aproveito e faço essa fala aqui nessa sessão. Então, eu só vou pedir que da próxima vez fica mais claro na pauta o que a gente vai votar. Professor, o processo é público, o senhor poderia ter olhado esse processo antes. Bem, o que eu disse, é Ele pauta, não né? é Tem que ser pauta. sigiloso, professor, ele não é sigiloso, ele não é restrito. Como Inclusive, eu disse, a última reunião nossa nem pauta antecedente. Se o senhor quer, peça vistas, vote contra ou se abstenha. Sim, com certeza. Ok? Então, mais alguém inscrito? Então, havendo mais inscritos, em votação, aqueles que são favoráveis à redistribuição de disciplinas concomitante à homologação do quadro de horário de GTI, permaneçam como estão, ou vote contra, ou abstenção no chat. Ok, votação encerrada, aprovada com a abstenção do professor Nicolas. Obrigado, pessoal. Passamos para o próximo item da pauta. Só um momento. Próximo item da pauta é remanejamento da disciplina Contabilidade Empresarial sob responsabilidade da professora Nilza do dia da semana da sexta-feira para a segunda-feira. Foi encaminhado pelo Departamento de Ciências Contábeis, então toda alteração no horário, como o CONSEC precisa homologar, ele deve obrigatoriamente retornar para o Conselho. Então, está aqui. O professor Everton está doente, né? Ele não está presente na reunião. A professora Denise está representando o Departamento de Ciências Contábeis. Professora Denise, a senhora pode fazer uso da palavra, se assim quiser. Boa tarde. Tranquilo. Desculpa, Denise, não entendi. Boa tarde. Não tenho nenhum comentário a adicionar. Ok. Obrigado. Então, é isso. Em votação, a alteração ocorrida lá não alterou a redistribuição de disciplina. A única questão foi remanejamento de dia da semana, tá? Porque houveram alguns ajustes no quadro de horário, né? Em algumas situações, neste Ciências Contábeis, da disciplina de Contabilidade Empresarial. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, contrários ou abstenções se manifestem no chat. Votação encerrada, sem manifestação contrária ou abstenção, aprovado por unanimidade. Passamos para o próximo item de pauta. Próximo item da pauta, nós não temos um processo. Vou só projetar a pauta aqui, foi encaminhado para vocês. Só um momento. Pessoal, na condição de presidente do conselho e de diretor de campus, né,
eu trago para o Conselho de Campos a necessidade de nós criarmos um ato decisório em relação aos critérios para atuação de professor do campus de Cacoal em outras unidades da universidade. Qual é a minha proposta? Tá? Que professor, para atuar em outra unidade, ele não ficará isento de carga horária no campus de Cacoal, ou seja, a carga horária mínima docente ele deve cumprir prioritariamente no campus de Cacoal. Se ele quiser assumir responsabilidades em outras unidades, aí fica a critério, a sobrecarga é dele, é uma decisão dele. Como eu disse anteriormente, quando estava aqui conversando com o professor Nicolas, eu, enquanto diretor de campus, eu vou fazer de tudo, enquanto presidente desse conselho, para que os nossos professores contratados para o campus de Cacoal trabalhem prioritariamente para o campus de Cacoal. Primeiro, vamos resolver as nossas demandas aqui. Depois, aí as demandas de outras unidades. Somos contratados para trabalhar para a universidade? Somos. Mas se o código de vaga ele é destinado ao campus de Cacoal, se o professor faz parte do quadro de professores do campus de Cacoal, ele não pode se eximir, né, de pegar disciplinas aqui com necessidade, que remete ligeiramente a esse caso anterior, porque está dando aula em outra unidade. Então, a proposta da presidência do Conselho do Campus de Cacoal é que nós definimos em ato decisório esse critério, que o professor, para pegar carga horária em outra unidade, para assumir disciplinas em outras unidades da universidade, ele tenha que cumprir a sua carga horária mínima aqui no campus de Cacoal, primeiro, né? Mas se não chegar um momento não tem lotação, não tem problema. O que eu não posso não atender as demandas do campus de Cacoal, porque eu estou atendendo a demanda do campus de Porto Velho, da faculdade XYZ, ou do campus de Paraná, ou do campus de Rolim de Moura, enfim, tá? Então, em discussão, essa proposta. Sim, professor Nicolas. Presidente, a resolução que trata da carga horária docente, eu acho que ela já prevê isso, pelo que eu sei. Primeiro lota-se, e aí só pode atender outra unidade, caso não tenha carga horária de lotação dele no campus, ou no departamento, né, que antigamente o termo era departamento. Sim. Mas eu creio que isso já está amparado, isso aí já está amparado lá nessa resolução, que está maior, né? Sim, professor Nicolas, eu vou ser sincero, se eu falar para você que eu sei ou não, eu estou mentindo, tá? Tô Aham. com o coração aberto mesmo, eu não verifiquei. Já tá previsto lá. Tá, ótimo. Eu também acredito que o relato do professor Nicolas confere. Eu tenho lembrança de que parece que existe sim essa indicação na nova redistribuição das nossas resolução 2024. Né? Onde fala da limitação das atividades da estrito sensu, sem comprometer a atividade da graduação, né? A carga horária mínima de 4 horas. Eu acho que tem, de fato, essa menção na resolução, para dar uma conferida aqui também. Certo. Só que isso não nos impede de criar um ato decisório em nível de Conselho de Campos, até mesmo porque os problemas de hora em diante, digamos assim, as contendas envolvendo esse assunto, essa pauta, virão diretamente para esse conselho. Então, nós temos, por exemplo, um regimento geral que traz um regamento. Depois nós temos outros regimentos que vão ao encontro daquilo que está no regimento geral. Então, uma legislação maior, ela não impede que a gente tenha um ato menor, né? E os atos que podem ser criados em nível de campus e de conselhos de cursos são os atos decisórios, né? Nós não podemos emitir resoluções, mas podemos criar um ato decisório. Então, a minha proposta é essa, porque por mais que exista essa previsão lá na resolução, mas nós já deixamos pacificado em nível de CONSEC, do campus de Cacoal. Professor, para atender disciplinas em outras unidades da universidade, ele obrigatoriamente precisa cumprir o mínimo aqui no campus de Cacoal.
Mais alguém inscrito? Então, em votação, a criação do ato decisório, que estabelece que professores lotados no campus de Cacoal obrigatoriamente terão que cumprir a sua carga horária mínima no campus de Cacoal, para somente posterior a isso assumir disciplinas em outras unidades. Se assim quiserem, se tiver uma sobrecarga de trabalho para assumir fora, é uma decisão do próprio docente. Então, em votação essa proposta, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstensos se manifestem, por favor. Votação encerrada, então o ato decisório aprovado. Agradeço imensamente a participação e a contribuição de cada um. Antes de encerrar, eu quero chamar a atenção e fazer um registro na ata dessa sessão em relação à atualização dos PPCs dos cursos aqui do campus de Cacoal, né? Nós precisamos, enquanto NDEs e enquanto coordenações de curso, nós precisamos nos atentar para a necessidade de atualizar os PPCs. Tá? Expresso a minha preocupação sobre essa necessidade em relação a todos os cursos, e especialmente em relação ao PPC do curso de Direito, né? Inclusive, até a partir de uma reunião que nós tivemos com a presença da reitora, uma fala bastante incisiva em relação a isto, né? Eu peço que faça um apelo para que os NDEs e os colegiados atuem no sentido de manter os nossos PPCs atualizados, inclusive verificando aquelas atividades que não são disciplinas e que nos PPCs, né, de acordo com as DCNs, elas são atividades e nos PPCs elas vêm como atividades. Inclusive, também uma preocupação desse presidente do conselho, né, em relação a isso. Professores que trabalham carga horária muito elevada, acima do mínimo, nós temos diversas situações, basta olhar nos quadros de horários, e professores que historicamente atuam em PPC, em TCC, que atuam em atividade complementar, que atuam em estágio supervisionado, como se disciplina fossem, e na realidade não são disciplinas de sala de aula propriamente dita, né? Então, esse é um registro que eu vou deixar, uma preocupação dessa presidência aqui nesse conselho, até porque amanhã eu não quero ser imputado de responsabilidade por omissão ou por falta de abordar o tema. Pessoal, franqueio a palavra para quem queira fazer alguma observação, para encaminharmos para o encerramento da sessão. Professor, só aproveitando essa questão da atualização, no dia da reunião até, e depois não sei como o senhor teve alguma fala com a reitoria de graduação, né? Porque eles fizeram a menção, né, sobre a carga horária acima do mínimo, mas eles estavam considerando a carga horária de ASEX. E os cursos, a regulamentação que fala a carga horária mínima deles é do 2010, né? A ASEX é bem depois. Aí, no caso, a gente tem entendido que a gente tem que atender o mínimo para formar a pessoa com base naquela mínima da resolução, e a diferença a mais é a ASEX. Ninguém chegou a tratar desse assunto com o senhor, né? Se a gente vai ter que embutir tudo dentro do mínimo. Não, Porque professor Nicolas, não. Inclusive, eu até numa fala com a professora Marília, eu tenho expressado algumas preocupações em relação à atuação da nossa pró-reitoria de graduação, né? Uhum. Eu, inclusive, penso que a nossa pró-reitoria de graduação, historicamente, falo isso, o período que eu estou na direção, atuando nos conselhos e vivenciando as dores, né, da graduação enquanto gestor. Eu não tenho visto ações, um trabalho efetivo da pró-reitoria de graduação. Se vocês conhecem, né, por favor, se manifestem, mas é uma preocupação que eu tenho. Até perguntava à reitora o que a pró-reitoria de graduação da Universidade Federal de Rondônia tem feito, quais que são as atividades que eles, de fato, têm desempenhado. E isso aí é assunto para a pró-reitoria de graduação encabeçar, né, essa questão e apresentar e discutir para ver o que pode, o que não pode,
Mas, assim, entendo perfeitamente a sua preocupação, mas isso, né, essa dúvida, ela não como se diz, justificativa para um PPC passar 10 anos sem ser atualizado. Ah, não, sim, sim. É mais porque como eles têm feito essa fala do mínimo, né, eu tenho tido Sim. preocupação porque, assim, se você falar mínimo e você tiver que colocar tudo dentro da carga horária mínima, né, com as ASECs, que é uma coisa mais recente, você pode não conseguir formar o perfil, porque tem certas... Porque senão você vai ter que eliminar, por exemplo, um exemplo no nosso caso, eu teria que eliminar 360 horas de disciplinas para poder caber as ASECs. Então, assim, Sim. você não consegue formar o profissional eliminando tudo isso de disciplina. Então, eu tenho um pouco de temerário com a fala nesse aspecto, porque, né, claro, cada curso sabe aí o necessário para a formação do seu profissional, né? Mas eu fiquei um pouco temerário nesse sentido e não sei se depois eles falaram, porque falaram, tal curso está acima da carga horária, mas nós estamos dentro da resolução que está em vigor, que permite 20, a gente está com 10 e os 10 ainda é a SEX. Não é, né, componente obrigatório do tipo disciplina e tal. E aí eu estou preocupado mais nesse sentido, daqui a pouco a gente tem que fazer o mínimo do mínimo do mínimo, e aí você não consegue atender nem aqueles cursos que possuem conselho vinculado, que é o caso da engenharia, aí você chega lá com um PPC num conselho desse, e aí o aluno não tem atribuição profissional, né? Mas Sim. era mais por isso, né? Eu acho que pode ser diferente de outras áreas de conhecimento e tal. Mas obrigado aí, era só para complementar a fala. Tranquilo, obrigado a você. Ângela, por favor. Olá, boa tarde, senhores conselheiros. Já que foi franqueada a fala e estão falando sobre o tema de PPCs, né? Estou aqui representando os técnicos administrativos, mas gostaria de fazer uma fala em nome da biblioteca. A gente tem as bases de dados digitais, tem a minha biblioteca, mas ela sofre alterações. Os livros que estão na minha biblioteca não são perpétuos. Então, a recomendação é que não se utilizem apenas eles para fazer o PPC do curso. Porque, por exemplo, o curso de GTI, ele já tem um acervo deteriorado, desde que foi construído até atualmente. Eu fiz um levantamento novamente, caminhei para o departamento. Então, uma preocupação é que o PPC do novo curso não foi passado pela biblioteca, porque eu faria esse informe, né, formalmente, e quando o MEC vier visitar o curso, tem um indicador de infraestrutura, que é o 11, e aí quando for passar pela biblioteca, ele vai exigir essa literatura, pelo menos a básica, que seja na minha biblioteca, que seja no acervo físico. Então, deixo aqui essa preocupação que eu tenho em relação à compra de livros físicos para sustentar esse acervo. Os contratos, eles têm questões editoriais, por isso que os livros, eles saem da biblioteca, tá bom? Agradeço. Ok, Ângela, obrigado. É uma preocupação extremamente válida, mas com o arroxo que nós vivemos sempre, né? Desde que eu estou na Unir, enquanto aluno, enquanto docente e gestor, sempre o gargalo é dinheiro, né? Orçamento. Então, agora, quando nós apresentamos demanda para comprar livro físico, mas nós já temos uma plataforma digital, né? Então, é uma preocupação bastante válida e que me causa mais uma preocupação. Quando será que nós vamos conseguir comprar acervo físico, uma vez que nós já gastamos alguns milhões de reais com acervo digital, né? Mais alguém? Sim, Marcos. O professor Marcos colocou no chat uma fala por escrito, visto que o notebook dele está com um problema de áudio, né, captação de áudio. Vamos lá. Está se apresentando, né? O professor Marcos se apresentando como... representante discente. Isso, desculpe. O Marcos é nosso aluno da graduação de administração, né? Ele se apresentando como como representante discente, desejando as boas-vindas aqui para os novos professores. Tá?
Outra coisa, não tenho certeza, esse assunto é de competência do Consec ou campus, e se precisar ser encaminhado a outra instância superior. Contudo, como se trata de uma atividade relacionada ao campus, aproveito a oportunidade para informar que a Atlética está organizando o Arraial da Unir 2026, previsto para 29 de agosto. A proposta é envolver toda a comunidade acadêmica e proporcionar um momento de integração entre os alunos, entre os professores, estudantes, professores e servidores. A escolha dessa data considera tanto o tempo necessário para a organização do evento, quanto a chegada de novos estudantes do semestre 26-2, cujas aulas começarem em 5 de agosto, incluindo aqueles que ingressarão por meio de segunda chamada. Dessa forma, os calouros também poderão participar desse momento de acolhimento e integração com a comunidade acadêmica. Para a realização do evento, a Atlética pretende solicitar a utilização do estacionamento da Unir, por isso, apresenta a proposta a este Conselho para verificar a possibilidade de autorização do espaço ou, caso não seja de sua competência, receber as orientações necessárias para encaminhar a solicitação à instância responsável. Marcos, a gestão patrimonial, ela se dá por meio de direção e conselho, né? Historicamente, nós temos realizado no campus de Cacoal os arraiais, não é problema. Eu, pelo contrário, né, parabenizo essa ação da Atlética. Peço que encaminhem um e-mail para a direção o quanto antes, tá? Para que nós possamos também, enquanto universidade, enquanto campus, nos organizar, até mesmo para atender aquilo que é necessário enquanto infraestrutura institucional para a realização do evento, tá bom? Aí passo o e-mail e, se possível, nos procure pessoalmente aqui na direção do campus para que possamos fazer as tratativas dos detalhes necessários para a realização do evento, beleza? Pessoal, mais alguém inscrito? Não tem mais inscritos, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, participação, a paciência, a colaboração de todos. Na sequência, assim que a ata estiver disponível, informo e assim solicito que ambos presentes, conselheiros, assinem a ata. Muito obrigado. Boa